tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais uma reflexão durante esse período de quarentena devido ao coronavírus. Hoje nós estamos vivendo, claro que não é de hoje, mas já faz um bom tempo, uma grande crise de integridade dentro das famílias, dentro das instituições públicas, do nosso governo, das empresas e até mesmo dentro da igreja. Temos pessoas onde que, dependendo da circunstância, ou seja, a integridade ela é circunstancial. Dependendo se aquilo vai me favorecer ou não, dependendo se aquilo pode trazer algum mal para mim ou não, eu serei íntegro, serei fiel aos meus princípios, aquilo que eu acredito ou não. E pensando nisso, eu gostaria de ler um texto com os irmãos e refletir um pouco. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Depois o rei ordenou o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles e de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Então é um texto bastante conhecido, todos nós praticamente já ouvimos falar da história de Daniel e seus 3 amigos. Sabemos do contexto em que isso se enquadra, quando o povo ali de Israel foi levado para o cativeiro babilônio. E o rei Nabucodonosor, um cara muito inteligente, ele pegava, apesar de ser um reino da Babilônia, um reino devastador que onde chegava destruía tudo, ele separou as pessoas nobres ali, com conhecimento, para poder trazer para o lado dele, para instruir essas pessoas a respeito da sua cultura e assim impor e ensinar aquilo que eles acreditavam, fazendo com que essas pessoas acabassem sendo, dentro do seu povo, no caso aqui os judeus, pessoas que estivessem levando essa nova cultura, esse novo modo de vida, essa nova crença para as pessoas que estavam ali, que vieram junto para o cativeiro. Nós vemos algumas situações nessa história de Daniel, nesse 1º capítulo, que nos traz grandes ensinamentos hoje. E não só para os jovens, como eles eram jovens, na média de 20 anos de idade, mas para todos nós cristãos, a respeito de uma vida de integridade com Cristo. E nós vemos que eles foram levados para a grande faculdade Babilônia, Universidade da Babilônia. E ali eles poderiam aprender muito, ali eles estarão diante das iguarias do rei, diante das pessoas mais inteligentes da época. E eu vejo um primeiro ponto interessante quando a gente pensa nisso, essa aculturação.
que hoje é muito comum. Hoje a sociedade ela tenta, não só com o jovem, mas com todos nós, fazer essa aculturação, fazer com que a gente acabe se adequando à realidade deles, à cultura deles, e eles vão colocando algumas mentiras, vão sendo inseridas na nossa vida através de filmes, através de séries, através de músicas, de celebridades, e essa influência, essas mentiras, essa inversão de valores, isso tudo começa a se tornar verdade na vida de muitas pessoas, que se deixam levar por isso e acabam se amoldando. Temas sobre família, ética, sexualidade, comportamento e tudo sendo moldado através da cultura. E Nabucodonosor já sabia disso há mais de 2.600 anos atrás. Ele já trabalhava desta forma, tanto que mudou até o nome dos jovens. Mas o que é interessante é que eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Assim como nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de cada um de nós. Apesar de terem mudado o nome dos jovens, o que estava dentro deles não mudou. E interessante aqui que nós vemos que um dos pontos principais, creio eu, para que eles pudessem permanecer firmes, é essa amizade que eles tinham. Esse apoio um ao outro. Encarar um desafio sozinho não é simples. Mas eles estavam em amigos e com certeza durante os momentos de fraqueza, e apesar do texto não mostrar, mas todos somos seres humanos e eles também eram, eles tinham um ao outro para dar palavras de conforto, palavras de força ou repreender para ajudar um outro a permanecer firmes. Vocês lembram que Pedro, quando estava com seus amigos, ele avançou e cortou a orelha dos soldados, mas quando ele estava sozinho, ele negou a Cristo. Quando ele estava em grupo, quando ele estava com o apoio dos outros, ele tomou a frente e defendeu Jesus com unhas e dentes. Mas quando ele estava sozinho, ele negou a Cristo. E isso nos faz pensar como é importante viver com pessoas que têm a mesma fé, pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador, pessoas que levam uma vida íntegra, que têm um caráter, e viver com essas pessoas, porque nós sabemos que o meio em que nós estamos influencia muito a nossa vida. A maneira que nós falamos, as coisas que nós ouvimos, e muitas vezes durante o nosso dia a dia nós passamos mais tempo com pessoas que não são cristãs, dentro do nosso trabalho, da nossa escola, às vezes até mesmo na família, e nós temos que tomar cuidado. Precisamos buscar apoio e amizade de pessoas que podem nos fortalecer, que venham com conselhos que sejam com base na palavra de Deus. Não baseado naquilo que alguns autores aí fora escrevem, que não tem nada a ver com o que nós acreditamos. Nós precisamos entender que aí fora nós temos alguns amigos que na situação difícil faz o quê? Vamos lá beber, vamos ali curtir, vamos fazer isso, aquilo, outro. Mas o verdadeiro amigo é aquele que no momento difícil vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos louvar, vamos até a igreja. Olhem para os lados e vejam quem são seus amigos. Temos que buscar ter amigos cristãos. Amigos de caráter, não que eu não possa ter amizade com outras pessoas, por favor, eu quero que vocês entendam, mas no momento difícil, no momento em que a tentação vem, em que nossa integridade está em jogo, nosso caráter, nós precisamos de pessoas que venham nos dar apoio e que creem na palavra de Deus e que creem em Jesus Cristo assim como nós cremos. Os jovens tiveram discernimento. Outro ponto, além de se apoiarem um ao outro, eles tiveram discernimento. E hoje uma das coisas que eu mais peço para Deus é que o povo tenha discernimento espiritual. Como eu disse, eles foram para a Universidade Babilônia. Eles foram para a bola da vez. Eles estavam ponto alto ali do mundo da época. E eles poderiam ver aquilo como algo bom, falar assim, nossa, apesar de todo o meu povo estar sendo escravizado, muitas pessoas estão sendo destruídas, sendo mortas, eu fui escolhido para aqui junto com o rei. Olha que bênção, olha que maravilha, emprego garantido. Olha, o rei falou que depois de 3 anos que vai durar essa universidade aqui, vamos dizer assim, esse tempo de preparo, nós temos emprego já fixo aqui, já está determinado que vamos trabalhar aqui no palácio servindo ao rei. E eles poderiam usar isso e olhar isso como algo bom. Então nós precisamos ter discernimento para entender aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que realmente é bênção ou aquilo que é uma maldição, mas que está vestido de bênção. Nos nossos relacionamentos com as pessoas, às vezes a pessoa aparece e você acha que aquilo é uma bênção e às vezes não é. Um emprego, uma oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer as coisas diferentes, temos que ter discernimento, buscar a Deus para entender o que realmente Deus tem para nós naquela situação. Precisamos de discernimento.
Porque eu vejo tantas pessoas procurando a Bíblia, procurando uma desculpa para fazer o que é errado. Não podemos, eles tinham discernimento. E isso é o que nós precisamos hoje. Talvez se fosse eu ou você hoje, a gente ia se acabar de tanto comer. Mas nós sabemos que eles tinham discernimento porque a comida em si, ela por si só, não tem problema. Mas todos os alimentos eram sacrificados a falsos deuses. E eles sabiam disso, eles tiveram esse discernimento. Precisamos tomar cuidado. O banquete parecia ser uma bênção, mas na verdade seria ruim para eles. Nós precisamos estar muito ligados a Deus, meus queridos, para ter esse discernimento. Porque nós cometemos muitas falhas por falta de discernimento e por falta de estar ligado com Deus. Entendendo quando realmente é o Espírito Santo nos direcionando, ou quando é a nossa vontade, ou quando é o inimigo tentando nos levar a fazer o que é errado. Muitos banquetes maravilhosos devem aparecer diante de você todos os dias. E aí fora o que nós aprendemos dentro da cultura é que todo mundo faz, qual o problema? Eu preciso ser crente, não preciso ser chato, não preciso ser careta. Então tome cuidado. O que você faz quando ninguém está olhando? Aquilo que você fala, se eu não fosse crente eu faria isso. Gente, isso não existe. Para com esse tipo de atitude. Se você tiver discernimento, você vai poder rejeitar aquilo que faz mal para você. Outra coisa, eles tiveram coragem. Gente, tem que ser muito cabra macho para enfrentar uma ordem real. Para ir contra aquilo que o mundo está ditando. Ser homem, ser macho, ser o tal ou a tal. Não é você conseguir conquistar alguém, não é você conseguir muito dinheiro passando por cima alguém da empresa. Ser o tal diante de Deus é você conseguir negar aquilo que é errado. É você abrir mão e não cair na tentação. É você vendo o inimigo vindo e oferecendo coisas e você conseguir resistir àquilo e sair fora. Mesmo que aquilo pareça que vai trazer algo muito bom para você, dinheiro, fama, coisas desse tipo. Isso é ter coragem, isso é ser homem e é ser mulher diante de Deus. Pedro, ele se acovardou diante de alguns empregados da casa do sumo sacerdote. Negou Jesus Cristo. Temos que ter coragem para enfrentar o que for, em nome de Jesus Cristo. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não podemos. Nas últimas lições, na sala dos adultos aí na igreja, na EBD, nós falamos disso. Sobre defender aquilo que nós cremos. Sobre acreditar e permanecer firmes nisso. Eles tiveram um jogo de cintura e não precisaram fazer o que era errado. Nós precisamos ter esse jogo de cintura para não fazer o que é errado. Mostrar o que nós acreditamos e permanecer firme naquilo que acreditamos, independente das consequências. Porque o mundo tem nos oferecido muitas coisas, mas para conseguir essas coisas nós precisamos abrir mão da nossa integridade e do nosso caráter. Por isso precisamos ter coragem. Então precisamos ter apoio um do outro, precisamos ter discernimento espiritual, precisamos ter coragem e outra, precisamos ter foco no que é eterno e não no que é passageiro. Meus irmãos, se nós formos olhar para aquilo que nós podemos desfrutar agora, de alguns prazeres que a carne pode nos oferecer, que esse mundo pode nos oferecer, nós estamos perdidos. Precisamos olhar na frente. Eles estavam diante do homem mais poderoso daquela época, do rei mais poderoso daquela época. Mas eles tiveram foco e convicção que aquilo era passageiro. Eles sabiam que aquilo não ia durar muito. E é assim, meus irmãos, os prazeres da carne, é assim aquilo que o mundo tem nos oferecido. Pode parecer muito bom, pode dar prazer, mas é passageiro. Nada se compara àquilo que Deus tem para nós no futuro. Precisamos permanecer firmes, foco no que é eterno e não no que é passageiro. Olha só o que estava diante de Daniel e seus amigos. Muitas coisas. Nós vemos no final dos versículos que nós lemos que eles caíram na graça do rei. Que eles foram vistos como 10 vezes mais inteligentes, que Deus concedeu sabedoria e inteligência para eles, para compreenderem as coisas. Mas eles fizeram isso de maneira certa. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, a nossa vida, perder a nossa salvação? Não vale a pena. Temos que ter foco no que é eterno. O que isso vai trazer para mim lá na frente? Qual o peso que isso tem para a vida eterna?
Isso faz alguma diferença lá na frente, no futuro, quando estiver na glória com o Pai? Ou não? Muitas atitudes que tomamos porque somos rebeldes, porque não temos discernimento, porque não temos apoio de outras pessoas cristãs ao nosso lado, porque não buscamos esse apoio, na verdade, porque temos pessoas que podem nos ajudar. E aí não temos coragem, fraquejamos na hora que precisamos ser fortes. Então nós precisamos focar no que é eterno. Meus queridos, o reinado passou. Nabucodonosor se foi. O Império Babilônio se foi. E Daniel permaneceu até o outro império. Ele permaneceu. Porque ele continuou íntegro, seguindo a Deus, fazendo a vontade de Deus e fez coisas maravilhosas. Mas não coisas maravilhosas que as pessoas aí fora acham maravilhosa. Mas ele fez o que era certo diante de Deus. E ele foi exaltado por isso. Agora algumas pessoas querem ser descoladas, algumas pessoas querem ser bem-sucedidas e focam no que é passageiro. Se deixa levar pelo modismo, pelo oba-oba. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esses modismos nos levam para fora do nosso foco. Teve uma época em que era moda cabelo grande, brinco. E algumas pessoas se deixavam levar. Mas pode ver que depois disso vai passando, né? Essas modas vão passando, não é assim? Tipos de música, tipos de vestes. E isso vai passando com o tempo. Dura 1 ano, 2 anos, isso vai mudando. Isso é moda. Não dura. Temos que focar no que é eterno. Quando você olha uma foto antiga das pessoas se vestindo, você fala, gente, que coisa horrível. Mas na época era moda, era lindo, era maravilhoso. Mas é passageiro. Temos que focar no que é eterno. A palavra de Deus é eterna. Cristo é eterno. Sabe, nós temos que pensar naquilo que vai ter peso para a nossa eternidade, para a nossa glória, para aquilo que nós vamos viver lá com o nosso Pai. Gente, a gente acha que vai ficar para sempre, mas passa. Sabe música chiclete? Cantor de uma música só? Aquela pessoa que vem, estoura uma música e depois passa, a gente acha, aquele negócio fica na cabeça, fica 1 ano inteiro, daqui a pouco ninguém nem lembra mais quem foi a pessoa e nunca mais se fala naquela pessoa. Aqueles jovens sabiam, Nabucodonosor passa, a cultura passa, mas nosso Deus é eterno. Alguns modismos deixam marcas permanentes. Alguns de nós trazemos em nosso corpo marcas daquilo que nós vivemos no passado, por modismo, por não ter discernimento. E apesar do perdão de Deus, do arrependimento, aquilo não traz mais dor, mas nós temos a marca do que aquilo fez. Daniel e seus amigos, na verdade, foram, será que alguns extraterrestres? Não se misturaram e por isso foram escanteados? Não, errado. A convicção deles fez com que eles se destacassem. Eles estavam lá, no meio dos outros, mas eles se misturaram dentro de um limite, dentro daquilo que não atrapalhava a integridade deles diante de Deus. Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, comece temendo ao Senhor. Guarde essas palavras, meus queridos. Busquem discernimento espiritual. Busquem o apoio de pessoas realmente cristãs. Tenham coragem de enfrentar aquilo que vai contra a vontade de Deus. E foca no que é eterno. Esquece o que é passageiro. Eu quero orar com vocês. Pai querido, obrigado por esta palavra que nos faz refletir a respeito da nossa vida, da nossa integridade. Nos ajude, ó Pai, a buscar amizade daqueles que te servem verdadeiramente e que possamos apoiar um ao outro. Nos ajude, ó Pai, a ter discernimento espiritual para compreendermos aquilo que muitas vezes está diante de nós, se é uma tentação, se é algo bom ou não, se é algo que parece bom, mas que lá na frente pode trazer, ó Pai, um prejuízo para as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a ter coragem para enfrentar, não se acovardar diante daqueles que estão denegrindo o Evangelho. Que possamos ter coragem de enfrentar e deixar claro que nós somos cristãos e que tem atitudes que nós não tomamos, tem coisas que nós não fazemos e não falamos, ó Pai, por temor a Ti.
e nos ajude a focar sempre, ó Pai, naquilo que é eterno. Fica conosco, ó Pai, é isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus queridos. Tchau, tchau.